Acorda, campeão, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou num ambiente totalmente diferente para tentar cumprir com aquilo que a gente combinou. Um vídeo por semana. Semana passada eu confesso para vocês que eu fiquei muito angustiado porque eu não consegui parar um tempo para fazer esse vídeo, porque eu estou em uma transição de empresa e tá uma correria. Imagina você trabalhar numa empresa e você está, por exemplo, numa mudança. Você quer fazer um café, você não sabe nem onde que está o coador. E era bem essa sensação que eu estava tendo semana passada com essa mudança de empresa. Mas estamos aqui, deixei meu almoço hoje, não fui almoçar, para tentar cumprir com o combinado que eu tenho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Damasceno. A gente no canal Acorda Campeão trazemos mensagens da Bíblia para trazer conhecimento para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, para auxiliar nos confrontos que nós temos no dia a dia, tá? O trecho que nós vamos ler hoje fala sobre a luta de Davi e Golias, e está escrito lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48, e diz assim: E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo ao encontro de Davi, apressou-se Davi a correr ao combate e encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu a testa do filisteu. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Esse trecho, da luta de Davi e Golias, é uma história bastante conhecida de muita gente, ainda de pessoas que até nunca leram a Bíblia, mas que é uma história muito conhecida. E é interessante que esse trecho ele fala o seguinte: ali Davi ele foi para a guerra por um assunto totalmente involuntário. Davi ele era pastor de ovelha, cuidava da ovelha do pai dele, e em um momento ele teve que lutar com um leão, e ele matou o leão. Em outro momento ele teve que lutar com um urso, e ele matou o urso. E ali, um dia antes, o pai de Davi tinha dado a ordem para ele levar comida para os filhos mais velhos, para os irmãos mais velhos de Davi. E Davi chegou lá, viu aquele cenário de guerra, de um lado a equipe dos filisteus, do outro lado a equipe de Israel. E quando Golias apareceu, Golias era um homem muito grande. A Bíblia fala que ele tinha mais de 2,80 de altura. Tinha uma pessoa só para carregar o escudo de Golias. E Golias afrontava o povo, E aí Davi falou assim: quem é esse homem que afronta o povo de Deus, E aí Davi falou para o rei de Israel, que era Saul na época, falou: Deus já me livrou de um urso e de um leão, Deus vai me livrar desse homem também, deixa eu ir na guerra com ele. Saul quis colocar as armaduras dele, não coube em Davi, porque Davi era um homem pequeno, Davi era um homem franzino. Imagina um pastor de ovelha diante de uma guerra, e aqueles homens totalmente preparados, homens de guerra, homens fortes, homens com estratégia. E Davi não tinha estratégia, ele só foi ali com a força de vontade e tudo mais. Só que o que é muito interessante, nesse trecho, Davi ele correu ao combate, ele se apressou até o filisteu, ele foi até a direção ali, E é interessante isso, porque assim, Davi ele estava num momento de confronto, um momento de medo, momento de decisão. E eu lembro, falando um pouco disso, eu lembro de uma época da minha vida que eu fugia do assunto financeiro. Minha conta, eu lembro que a minha conta na época, ela aparecia, sempre que estava negativa, ela se destacava em vermelho. E aí, quando ela estava positiva, era azul. E era sempre a conta negativa, sempre. Minha companheira na época falava assim: vamos falar sobre vida financeira, vamos ver como é que tá nossas contas. Eu fugia desse assunto, eu não queria conversar, eu ficava pensando assim: como que eu vou conversar de uma situação que só se encontra negativa? Eu fugia disso. Até que ela intimou uma vez, falou: uma vez por mês a gente vai parar, vai conversar sobre esse assunto. E eu confesso para você que hoje eu tô totalmente diferente daquela época. Hoje, diariamente, eu analiso minha vida financeira. Chega a ser metódico até.
Diariamente eu atualizo minha planilha, eu vejo como estão meus investimentos, eu vejo como está minha situação financeira, vejo como é que está minha programação, se estou cumprindo. Então eu mudei. Que bom saber que a gente muda, né? Que bom saber que a gente evolui. E é bom mudar para melhor, né? Mas voltando ali, o que eu quero dizer com isso? Davi, em meia guerra, ele se apressou para resolver o problema. Eu li um livro uma vez, eu não vou lembrar agora o nome do livro, eu vou ver se eu coloco em algum momento aí nos destaques, aí na descrição. O livro falava o seguinte, quando você tiver um sapo, engole o sapo logo. Faça isso o mais cedo possível. E se você tiver 2 sapos, escolhe o maior para engolir. E é muito interessante porque, assim, às vezes nós temos na nossa vida, né, profissional, pessoal, nós temos muitos problemas para resolver e isso cansa. E aí, às vezes, a gente procrastina, a gente deixa para depois. A gente não engole o sapo. E quando vai escolher, às vezes escolhe o mais fácil. Às vezes escolhe o mais simples de resolver, né? E é muito legal essa parte da Bíblia porque mostra que, assim, a gente não pode procrastinar, a gente não pode deixar para depois algo que está nos confrontando. A gente tem que apressar a resolver. Eu lembro de uma situação de um amigo meu que estava precisando fazer um relatório na empresa dele. E ele falou: Douglas, eu não consigo fazer esse relatório, é difícil, é trabalhoso. E eu meio que tentei ajudar ele para ele fazer durante a semana. Ele não conseguiu fazer e aquilo onerou a empresa dele com multa financeira. E aí eu fiquei pensando, cara, por que ele não resolveu isso antes? Né? Por que ele não engoliu isso? Por que ele não se apressou em resolver esse problema? Né? E às vezes, se você for analisar, você não se apressa em resolver um problema na tua vida ou resolver uma decisão porque você está com medo. Né? A procrastinação, muitas das vezes é porque o medo ele nos barra, o medo ele nos trava, o medo. Davi, por exemplo, ele podia ter medo ali. Ele nunca tinha ido para uma guerra. Ele tinha lutado contra o urso e o leão, mas não contra um homem experiente de guerra. Ele podia ter medo, ele podia fugir daquilo que ele não era nem para estar ali, na verdade. E às vezes você está num momento, uma situação que você se colocou e que você precisa resolver agora. Então não deixa para depois. Às vezes é uma decisão de abrir um negócio e você está com medo do que pode acontecer, do que não pode. Às vezes de resolver uma situação na tua vida financeira e você está com medo de resolver. Às vezes é uma conversa com seu esposo, com a sua esposa, que vocês precisam alinhar e você está com medo de como ela vai se comportar, de como ele vai receber essa notícia. Então, vamos aprender com Davi, né? Vamos aprender a resolver nossos problemas. Apressou-se ao combate e apressou e ao encontro do filisteu. Vamos então aprender com Davi hoje, né? A apressar ao nosso combate. Acorda de manhã e veja quais são as necessidades mais importantes de você tem que resolver. Existe uma ferramenta na parte administrativa que a gente chama de ferramenta SWOT. Ela determina, né, quais são as demandas e atividades que nós temos que fazer durante o dia, que são mais emergenciais, mais importantes, mais urgentes. De repente faça uso dessas ferramentas, né? Mas se você for ver, pensa bem, analisa. O que geralmente você tem que resolver é o que te dá mais medo. É o que te gera mais paralisação. É o que te gera mais aquela sensação de tipo, eu não consigo resolver. Se você tem essa sensação, esse pensamento, esse medo, então é esse item que você tem que resolver primeiro. Entendeu? Acorda, campeão. Acorda. Vamos apressar em resolver o problema. Vamos apressar em combater nossos problemas, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Toca aqui no joinha pra gente saber que está contribuindo de alguma forma positiva. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. E Davi apressou para a guerra.
Nós devemos apressar para resolver nossos problemas, nós devemos apressar para resolver nossas demandas e fazer com que o nosso dia se torne mais fácil, mais rápido e mais tranquilo. Com certeza, a partir do momento que você começar a determinar isso na tua vida e começar a tomar essa postura, as pessoas vão ver que você é uma pessoa diferenciada. As pessoas vão ver que você é um cara que resolve problema. E geralmente, quem é resolvedor de problema se destaca mais e ganha mais. Bora resolver problema? Que possamos ser bons resolvedores de problema. Beleza? Fica aqui meu vídeo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por esse tempo. Vamos para a próxima semana. Beleza? Abraço!